Olá, eu sou o Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim, e hoje estou aqui com a Aline, especialista em jabuticabeira, da empresa jabuticabeira.com.br. E hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de jabuticabeira que existem. Olá, Marcos, exatamente. Esse é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, né? Porque elas ouvem falar que tem mais de uma variedade, mas às vezes nem sabem quais são, como elas se parecem, se há muita diferença ou não. Mas aqui a gente vai mostrar alguns tipos, cerca de 6 variedades, e mostrar algumas diferenças para o pessoal começar a conhecer o que são essas variedades de jabuticabeira. São mais de 36 variedades hoje já catalogadas, tá? E a gente tem cerca de 12 a 14 variedades. Qual que é o tipo de jabuticabeira mais comum assim, que o pessoal conhece? A jabuticabeira que é amplamente conhecida é a jabuticabeira sabará, que é justamente essa que está acompanhando aqui a gente na filmagem, tá? Depois dela, outra que também é bastante disseminada, as pessoas conhecem e têm em casa, é a jabuticabeira híbrida. Tirando essas duas, as outras todas vão ser um pouco mais raras das pessoas conhecerem ou mesmo terem em casa. Aline, qual que é a diferença da jabuticabeira sabará e da híbrida? Como que eu reconheço? Ô Marcos, a jabuticabeira sabará, ela tem folhas bem pequenas e um verde bem escuro, tá? Os frutos têm uma tonalidade quase beirando ao preto, tá? É fruto bem pretinho. Eles não são tão pequenos, é mais ou menos nessa dimensão, nesse diâmetro, tá? Casca não é tão grosseira, mas também não é conhecida como casca fina. Frutos muito doces e ela leva aí cerca de 15 anos para se tornar uma árvore plenamente produtiva. E outra questão que é também bastante comum é a produtividade dela. Ela produz cerca de 3 a 4 vezes ao ano, se bem irrigada e bem fertilizada. Não deixe de assistir os nossos vídeos sobre irrigação e fertilização de jabuticabeira, tá? A jabuticabeira híbrida, ela tem as folhas bem longas, elas são mais longas e mais largas do que a sabará. Um tom de verde claro, produz várias e várias vezes ao ano. Ela também é conhecida como jabuticabeira precoce, porque ela dá fruto cedo. Mais ou menos 5 anos de idade você já tem uma planta bem produtiva, tá? Mas a jabuticabeira híbrida ela não é enxertada, ela é uma outra. Isso, é outra variedade. A gente também fez um vídeo específico explicando a diferença de híbrida e enxertada. Outra questão em relação à híbrida é o fruto doce, como eu disse, casca bem fina e uma tonalidade que vai mais para o vinho claro. Ela não chega a ficar pretinha igual a jabuticabeira sabará. O tamanho é praticamente equivalente. E quais outras variedades de jabuticabeira que existem? Olha, como a gente falou no começo, são mais de 36 aí já catalogadas, né? Mas hoje a gente vai falar ainda de outras 4 variedades, como a jabuticabeira escarlate, conhecida como jabuticabeira escarlate, a jabuticabeira poema, a jabuticabeira coroada, que é incrível, e a jabuticabeira que é chamada sabará pingo de mel, que é uma variação da conhecida e tradicional jabuticabeira sabará. Nós vamos começar a falar aqui, Marcos, da jabuticabeira coroada. Ela é muito especial, tá? Ela produz frutos bem grandes e ele tem na superfície do fruto fica um aspecto de uma coroa mesmo, por isso... Exato, o pessoal fala coronata ou coroada, tá? E ela tem frutos grandes, a casca mais grossa que a jabuticabeira sabará, só que é muito doce também, tá? As folhagens elas são bem similares com a tradicional sabará, então às vezes a pessoa vai ter um pouco de dificuldade em reconhecer uma e a outra, mas aí quando você tiver os frutos, aí sim você vai conseguir perceber claramente a diferença, tá? Outra jabuticabeira que a gente tem frutos bem grandes é a poema. A poema também tem frutos grandes, bem escuro, igual a sabará, mas aí a gente já não tem frutos tão doces. Mais uma vez, a folhagem se repete. Também é bem semelhante, com algumas pequenas diferenças entre a coroada e a sabará. Mas aí você vai perceber claramente que é uma poema, porque os frutos não são tão doces, são mais ácidos, azedos, um pouco mais amargos, tá? E falando agora de uma variedade bem diferente, é a jabuticabeira chamada escarlate. O nome escarlate é muito mais por conta da tonalidade do fruto. Ele é um fruto vinho, só que ainda mais claro do que a jabuticabeira híbrida. Bem claro, tonalidade bem clara, e ele tem umas nervuras. Então o fruto não é tão lisinho igual a gente vê da sabará ou da poema, tá? Mas aonde você vai realmente ver a diferença, e mesmo não tendo frutos, muitas vezes a gente reconhece a jabuticabeira escarlate é pela folhagem.
A folhagem é um tom quase que verde-limão, tá? Muito longa e com muitas nervuras. Então ela é bem longa, mais afunilada e muitas nervuras nas folhas, tá? É bem bonita, né? Muito bonita, é uma folhagem bem robusta. Então muitas vezes a gente já reconhece a escarlate pela folhagem. Depois o fruto vem para comprovar aí pra gente que é realmente uma escarlate, tá? E a escarlate ela é híbrida também, né? Também é híbrida, perfeitamente. Uma mistura da jabuticabeira branca e de uma plínia, como uma sabará, por exemplo, tá? Mas é uma mistura feita pela própria natureza, né, Marcos? Não é uma hibridação feita pelo homem. E uma outra jabuticabeira que aí é basicamente uma variação da sabará é a sabará pingo de mel, tá? A jabuticabeira sabará pingo de mel, ela é muito semelhante com a jabuticabeira sabará mesmo, tradicional, com algumas pequenas diferenças no fruto e na produção. Ela é um pouco mais tardia do que a sabará, tá? Ao passo que a gente vê jabuticabeira sabará plenamente produtiva aos 15, a jabuticabeira sabará pingo de mel, ela leva um pouco mais de tempo para se tornar extremamente produtiva, tá? A gente tem pouca diferença nas folhas, elas são um pouco menores que a da sabará, mas é difícil a gente reconhecer. E a arquitetura é um pouco distinta também, a arquitetura dos caules. A gente vai mostrar bem as imagens para que vocês possam começar a conhecer. Mas a gente não vai parar por aqui, né, Marcos? A gente ainda vai vir com bastante informação sobre as variedades de jabuticabeira, que é um assunto que o pessoal gosta bastante. É difícil a gente encontrar informação fácil, né, na internet e tudo mais, mas a gente vai ajudar o pessoal, né? Aline, muito obrigado pelo conhecimento que você trouxe pra gente. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem e até o próximo vídeo.